Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 15ª aula, do curso de Cálculo 4. E neste vídeo nós vamos abordar o tópico referente ao rotacional de um campo vetorial. Então vamos lá, vamos definir exatamente o que seria esse rotacional. Bem, então nós vamos tomar uma função vetorial, a gente já sabe mais ou menos como ela é. Neste caso aqui a gente está restringindo no caso em que nós estamos indo do R3 em R3, então a gente está pegando um ponto no espaço e associando a uma função vetorial, que é um vetor no espaço, cujas componentes vão ser funções escalares, tá? Então, nós vamos tomar essa função vetorial, um campo vetorial definido no domínio D, com as derivadas de primeira ordem contínuas em D, E o rotacional deste campo vetorial será denotado desta forma, rot de f, da função vetorial f, como sendo o produto vetorial do operador nábida com a função vetorial f. Então, o rotacional, na verdade, pessoal, para a gente, ele vai ser definido como esse produto vetorial. Observe, o produto vetorial do operador nábida, que a gente já sabe que é, da forma como a gente definiu no vídeo anterior, é esse operador aqui, nesse caso no R3, e a gente vai tirar o produto vetorial desse operador com a função vetorial f, que pode ser denotada dessa forma, F1, F2, F3. Então, é como se a gente estivesse calculando o produto vetorial entre esses dois vetores, certo? E aí, se você quiser usar uma forma bem simples de lembrar, como você vai fazer esse cálculo deste rotacional, aí você pode usar aqui essa notação, que eu estou chamando de notação, pessoal, porque, na verdade, o rotacional entre dois vetores, a gente sabe que ele é o determinante, destes dois, das componentes dos vetores aqui na direção de IJK. Só que a gente sabe que o determinante é um número, certo? Então, isso daqui não representa para nós um número. Por quê? Quando você for multiplicar aqui esse, como é que você poderia fazer? Você vai fazer o cálculo aqui, esse I e JK são vetores. Então, para isso aqui dar um número, todos esses elementos aqui precisariam ser números, certo? O que não é, porque I e JK são vetores. Então, isso daqui não dá um número. Mas a gente pode usar essa notação para lembrar como fazer o cálculo, certo? Ele aqui nos induz a como fazer o cálculo. Por quê? Porque através dessa representação, através do desenvolvimento pelo teorema de Laplace aplicado à primeira linha, a gente sabe que, em verdade, o cálculo do determinante dessa forma, ele é dado dessa forma, aplicado à primeira linha. Você fixa a primeira linha, exclui a linha e a coluna. E aí você calcula o determinante dos menores, do que sobra, Então, calcula os determinantes do que sobra aqui, del y, del z, F2, F3. Então, eu vou calcular esse determinante menor e isso aí eu multiplico pelo que eu fixei, na direção de I. Aí, fixa a segunda linha, Aí fica menos, porque aqui no caso a soma do IJ aqui, que está direcionando a linha e a coluna, daria ímpar. Então, aqui fica menos, fixa a segunda linha, exclui a linha e a coluna, aí pega o que sobra, del x, del z, F1, F3, certo? Calcula o determinante desse, multiplica pelo vetor J, certo? Mas, aí fixa a terceira linha, fixa o K, exclui a linha e a coluna, certo? E aí você calcula o determinante do que sobra e multiplica pelo K fixado. Então, através dessa notação, pessoal, você consegue lembrar exatamente qual é o cálculo que você tem que fazer. Agora aqui, observe que está bem definido, Porque, isso aqui vai dar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Cálculo de determinante 2 por 2, Então, isso aqui vai dar a derivada de F3 em relação a Y menos a derivada de F2 em relação a Z, Observe, isso daqui vai dar um número, certo? E aí, só que aí fica multiplicado por esse vetor I. É por isso que isso daqui não dava um vetor, Por isso que essa notação não está bem definida, Então, por isso que a gente chama que ela é só uma notação, nos faz lembrar, certo? Então, se você for calcular esses determinantes menor, vai ficar del F3, del Y, menos,
del F2, del Z, né? Isso na direção de I, menos del F3, del X, né? Menos del F1, del Z, certo? Del F1, del Z. Na direção de J, mais del X, del F2, quer dizer, del F2, del X, menos del F1, del X, certo? Na direção do vetor K, certo? Aí eu posso reescrevendo isso daqui, né? Aí isso daqui eu mantenho. Aqui eu posso somar, né? Aí eu faço um jogo de sinal aqui, passo menos para cá, então vai ficar del F1, del Z, menos del F2, quer dizer, menos del F3, del X, né? Na direção do J, mais del F2, del X, menos del F1, del Y, na direção de K. Então, isso daqui, pessoal, é o rotacional. Certo? Esse vetor, né? Observe que isso aqui é um vetor, tá? Então, esse vetor, cuja primeira componente é tudo isso, cuja segunda componente é tudo isso, e a terceira componente é tudo isso, é o vetor que a gente chama de rotacional do campo vetorial F, certo? Aí, pessoal, vem uma pergunta natural, né? Por exemplo, professor, você está me dizendo que o rotacional é exatamente toda essa expressão aqui, certo? É toda essa expressão. Mas, como que uma pessoa, por exemplo, né, consegue lembrar de uma forma desse tamanho, né? Por exemplo, eu tenho derivando da F3 em relação a Y, da F2 em relação a Z, a F1 em relação a Z, F3 em relação a X, F2 em relação a X. A pessoa não consegue meio que lembrar, né, exatamente essa fórmula aqui, né? Então, é por isso que a gente recorre, né, a essa expressão que através dela você consegue chegar na fórmula, certo? Por quê? Basta que você coloque aqui organizadamente, né, IJK, o operador na ábida e as componentes do vetor, da função vetorial, no caso, F1, F2 F3, certo? Perfeito, mas se você quiser calcular direto e usando essa fórmula aqui, pode calcular. Você calcula a derivada de F3 em relação a Y, calcula a derivada parcial de F2 em relação a Z, faz a diferença, isso aqui dá a componente X. Calcula a derivada parcial de F1 em relação a Z, menos a derivada parcial da F3 em relação a X, faz a diferença, isso daqui dá a componente J. Calcula a derivada parcial de F2 em relação a X, menos a derivada de F1 em relação a Y, isso daqui dá a componente K. Então, você já tem aí, no caso, se você quiser fazer direto, você pode, tá? Usando a fórmula direta aqui que a gente chegou, tá? Pessoal, quando que esse rotacional é zero, né? É quando as componentes for zero, né? Então, para que o rotacional seja nulo, então essa primeira componente tem que ser igual a zero, né? Se essa componente é igual a zero, significa que a derivada de F3 em relação a Y é igual à derivada de F2 em relação a Z, certo? A mesma coisa aqui, né? Isso daqui dá zero se a derivada de F1 em relação a Z for igual à derivada de F3 em relação a X, certo? A mesma coisa aqui, né? Essa terceira componente é zero se a derivada de F2 em relação a X for igual à derivada de F1 em relação a Y. Então, o rotacional dá nulo se essas igualdades aqui ocorrerem, certo? Para que o rotacional seja zero, a gente deve acontecer dessas igualdades ser satisfeita, certo? Então, a gente vai usar muito isso no que vem mais adiante, tá? A questão do rotacional ser nulo, porque quando o rotacional é nulo, ele nos diz muita coisa, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Então, a gente já deixa logo essas relações aqui, né? Para que o rotacional seja nulo, ou seja igual a 0, 0, 0, ou seja, associe o vetor nulo, né? Então, a gente tem que satisfazer essas igualdades. Bem, pessoal, temos algumas propriedades, né? Que mais precisamente que rotacional da soma é a soma dos rotacionais. E se você tem uma função escalar, né? H, e você quiser calcular o rotacional dessa função escalar H pela função vetorial F, então isso daqui vai dar o quê? H rotacional de F mais o gradiente de H, produto vetorial com a função vetorial F, tá? Então, já fica a dica, tá? Perfeito, pessoal. E vamos comentar um pouco, né, sobre
Aonde a gente meio que aplica o rotacional, né? Bem, o rotacional, pessoal, ele é um campo vetorial, né? Podemos ver aqui que o rotacional associa a um vetor, certo? Olha, aqui o vetor que ele define. Então, o rotacional é um campo vetorial que aparece em diversas situações da física, certo? Da física, por exemplo, mas aparece em outras situações também. Por exemplo, na análise de campos de velocidade, na mecânica dos fluidos, ele aparece bastante lá, resolvendo alguns problemas, está embutido lá, tá? E, por exemplo, vai aparecer também na análise de campos de forças eletromagnéticas, né, que talvez seja algo que a física estuda, né? Ele aparece, e também ele pode ser interpretado como uma medida do movimento angular. E neste caso, né, a condição do rotacional de uma certa velocidade v ser nulo, né, para um campo de velocidade v, caracteriza os chamados fluxos irrotacionais, tá? Então, essa condição caracteriza isso aí, que é uma coisa que a pessoa estuda lá na física, tá? A equação, né, a equação Hot dessa função vetorial I igual a zero, onde E é a força elétrica, né? É a força elétrica, caracteriza que somente forças eletrostáticas estão presentes no campo elétrico, tá? Então, observe, né? Uma coisa interessante, né? O fato do rotacional ser nulo significa que somente forças eletrostáticas estão presentes no campo elétrico. Então, isso deve ser interessante aí na área do curso de engenharia elétrica, né? Deve significar muito mais coisa por trás. Enfim, estou comentando isso aqui só para vocês terem uma noção que o rotacional ele é aplicado em várias situações aí do nosso cotidiano, tá? Puramente dizendo, eu não saberia muito como aplicar, porque eu não sou muito dessas áreas, mas estudando, né, a gente consegue entender. Perfeito, pessoal. Vamos determinar aqui, vamos fazer esse exemplo, né? Eu quero determinar o rotacional do campo vetorial F, sendo que o campo vetorial F é dado dessa forma, né? Então, tá aqui a nossa função, ó, observe. A nossa função F1, né? Aqui está a nossa função F2 e aqui está a nossa função F3. Bem, pessoal, aqui eu preferi usar direto aquela fórmula que a gente chegou no final, né? A gente viu que o rotacional do campo vetorial F, ele pode ser calculado através dessas diferenças aqui, né? Certo? Só coloquei aqui em cima, só para lembrar. Então, observe, a derivada de F3 em relação a Y, então, ó, derivando F3 em relação a Y. Quando eu derivar F3 em relação a Y, isso daqui é constante, né? Então, estou derivando Y, que dá 1. Então, dá 1 vezes isso, dá Zx. Menos a derivada de F2 em relação a Z. Então, a derivada de F2 em relação a Z, está aqui a F2, estou derivando em relação a Z, isso daqui é constante. Quando estou derivando em relação a Z, então, dá 1 vezes isso, então dá menos xy, certo? Perfeito. Então, isso aqui é a componente do vetor I, na direção de I. Mas, derivada de F1 em relação a Z, ó. Derivada de F1 em relação a Z. Então, observe, eu estou derivando em relação a Z, né? Então, x de y ao quadrado é constante, estou derivando só Z, que é 1, tá? A derivada disso é 1. Então, fica 1 vezes isso. Fica x y ao quadrado. Menos a derivada de F3 em relação a x. Então, ó, derivada de F3 em relação a x. Quando eu derivo F3 em relação a x, Z e y é constante, e a derivada de x é 1. Então, fica 1 vezes isso, que dá zy. Menos EY na direção de J. Mas, aqui, ó, a derivada de F2 em relação a x. Está aqui F2, estou derivando em relação a x. Então, YZ é constante, a derivada de x é 1, então vai ficar YZ. Menos a derivada de F1 em relação a y. Então, quando eu derivar y em relação a y, aqui, ó, esse daqui é constante. A derivada de y ao quadrado é 2y. Então, vai ficar 2xyz, certo? Em direção de cá. E aí, a gente tem esse vetor aqui. Perfeito. Aqui eu preferi usar diretamente aquela fórmula extensa lá, né? Aí, imagine que eu esqueci, né? Agora, vamos tentar calcular o campo, o rotacional do campo, deste campo aqui, ó. Deste campo F. Imagine que eu esqueci a fórmula, tá? Então, não precisa me desesperar, né? Que a gente tem o quê? F1, F2, F3.
O rotacional, pessoal, ele é o quê? Ele é denotado como esse determinante aqui, né? IJK, você coloca IJK, coloca as componentes do operador Nabla, né? Então, fica D1, deu X, D1, deu Y, D1, deu Z, e coloca a F1, F2, F3 aqui embaixo. Quem é F1? XY. Quem é F2? YZ quadrado. Quem é F3? XYZ. Então, tá aqui. Certo? Perfeito. E aí, o que a gente faz? A gente usa agora o procedimento para calcular, né? Usa aqui o desenvolvimento aqui de Laplace, né, aplicado à primeira linha, ou seja, você fixa o i, exclui a linha coluna, calcula o determinante do que sobra. Tá aqui, ó, tá aqui. E multiplica pelo i, né? Fixa a segunda linha, exclui a linha coluna, calcula o determinante do que sobra. Esses dois e esses dois. Tá aqui, ó. E multiplica pelo j. Nesse caso aqui é menos, porque aqui é como se a linha fosse 1 e a coluna 2. Então, quando tu multiplica, tem uma multiplicação por 1 elevado a 1, na verdade é menos 1 elevado a i mais j, tá? No teorema de Laplace aparece isso daqui, que multiplica aqui, tá? Então, quando essa soma aqui der par, vai ficar 1. Quando a soma der ímpar, dá menos 1. Então, quando você pega aqui, né? Então, você tem meio que multiplicando por a linha é 1, a coluna é 2, então 1 mais 2 dá 3. Então, aqui fica menos 1, por isso que aparece menos, tá? Então, isso aí vem do teorema de Laplace, tá? Aí, fixa a terceira linha, exclui a linha e a coluna, aqui ficaria 1 mais... Ó, observe que aqui a linha é 1, a coluna é 3, então ficaria 1 mais 3 que dá 4. Então, aqui, calculo o determinante do que sobra, esses dois, certo? Tá aqui na direção do vetor K. Então, a gente já conseguiu achar o que a gente queria fazer, né? Então, isso daqui, o que é que a gente quer calcular, na verdade, pessoal? O rotacional vai ser o quê? A derivada em relação a y desta função, né? Ó, esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, a derivada em relação a y de x, y, z, menos a derivada em relação a z de yz quadrado, direção de i. Aí, esse vezes esse, menos esse vezes esse. A derivada em relação a x dessa função, menos a derivada em relação a z de x, y, tá? Na direção de j. Aí, aqui, mais a derivada em relação a... Só ver o negócio aqui, pessoal. Observe que aqui, ó, tem esse menos aqui, né? Então, seria esse vezes esse, menos esse vezes esse. Observe que eu... Não troquei, né? Aqui tá errado esse sinal, que é menos, tá? Se eu quisesse trocar esses dois de posição, eu poderia colocar mais, tá? Perfeito. Então, a derivada em relação a última, né? A derivada em relação a x desta função, menos a derivada em relação a y de xy, certo? Perfeito. Uma vez a gente consegue montar aquela fórmula lá, certo? Agora é só fazer o cálculo. Ó, tô derivando isso daqui em relação a y. Então, a derivada de y aqui é 1, vai ficar 1 vezes isso e dá xz. Menos, aqui eu tô derivando em relação a z, ó. Então, vai ficar 2z vezes isso, né? Então, vai ficar 2xz, certo? Menos. Então, isso aí é o vetor na direção de i. Menos, né? Aqui é menos. Aí vai ficar a derivada em relação a x disso daqui, ó. Então, é como se isso aqui fosse constante, né? Uma constante sai para fora. Aqui eu deriva só y, x. Então, a derivada de x é 1, então vai ficar só a constante, que vai ser yz, certo? Menos, olha, observe que isso aqui não depende de z, então essa derivada aqui dá zero. Observe que isso daqui não depende de z, então isso aqui dá zero, certo? E aqui, o que eu estava falando agora, a derivada em relação a x dessa função. Então, yz sai para fora, deriva só x, que é 1. Então, vai ficar só a constante, tá? Então, aqui a gente tem yz menos 0, j. Aqui, ó, estou derivando em relação a x isso daqui, que isso daqui não depende de x, então dá 0. E aqui eu estou derivando em relação a y, então x sai aqui para fora e deriva y, que é 1. Então, vai ficar só menos x. Tá? Então, tá aqui o vetor que a gente obtém, certo? E aí, você só organiza aqui, se você quiser, passa esse menos aqui para dentro, dá mais isso. E aí, temos o nosso vetor, que é definido como rotacional do campo F, campo vetorial F, tá? Perfeito? Então, eu fiz um de cada forma, né? E eu deixo uma observação final, né? Sempre que o rotacional de F for nulo,
a gente diz que o campo é irrotacional, tá? Então, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo, né? O rotacional, né? Ele é muito importante nos vídeos que vem mais à frente, tá? Quando a gente for estudar campos conservativos, tá? Então, o estudo do rotacional é interessante e ele vai nos dizer, por exemplo, quando um campo é conservativo ou quando ele não é, tá? E tem uma condição para que isso aconteça. E nesse caso também, através dessa condição, se o campo for conservativo, a gente vai acabar tendo algo a mais, né? Conseguindo construir algo a mais nesse campo. Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.